Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E faz um tempinho que eu não trago manga vlogs pra vocês. Eu já tô voltando um ritmo, assim, razoável de leitura. E, querendo ou não, já está tudo ok. Estou conseguindo ler normalmente. E eu disse a vocês que a minha próxima leitura de mangá seria Berserk. Só que falta terminar Naruto. E eu já tô no finalzinho, quase no finalzinho da Guerra Ninja. Porque onde eu parei exatamente, o Naruto meio que já conseguiu o poder completo da Kurama, né? Então, tipo assim, já teve esse poder completo da Kurama e eles já se encontraram com as outras Biju. Então, Naruto se juntou com todas as Biju, né? E as Biju deram o poder delas pro Naruto, deram o chakra. O certo é o chakra, exatamente. Aí, como ele já tá usando esse chakra, ele se tornou bem mais forte, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe desde o início de Naruto que Naruto é o garoto da profecia, entendeu? Tipo, não é o Nagato, enfim. Como ele é tipo a reencarnação do Rikudo Sennin, já estava predestinado a ter esse encontro. As Bijus já sabia basicamente quem seria o garoto que elas iam dar esse poder. Tipo assim, o Ricordo falou todas as bijunas, porque ele criou antigamente. Eu não sei se eu só posso falar agora, mas vai ter essa explicação aqui mais cedo. Porque assim, Naruto já é um anime bem assim antigo, um mangá bem mais antigo, então assim, creio que a maioria já conhece basicamente a história de Naruto, mas para quem não conhece, vai levar um pouquinho de spoiler porque eu tô bem adiantada. Então, eu sempre prefiro falar bastante sobre isso. Então, vocês já sabem que todos os mangá vlogs que eu faço tem spoiler, não tem como eu não soltar spoiler. Mas enfim, basicamente, o Ricordo Sennin, ele tinha criado uma Beiju, eu não lembro mais ou menos se ele criou, ele fez, enfim, criou uma Beiju, né, que era a Kyuubi de 10 caudas, só que ela era muito poderosa, alguma coisa, aí ele dividiu essa Beiju e botou a Biju, que era uma Biju de 10 caudas, ele dividiu e ficou com 9 Bijus e cada uma contém uma cauda. Contém a quantidade de cauda, tipo, do 9 até 1. Ai, é muito fofinho, eles pequititinhos, as bijuzinhas, Kurama, coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, teve essa bicha aí e tudo mais, e o Rico Doceni falou assim que é, as bijus sempre vão conseguir se conectar uma com as outras, mesmo que cada uma leve caminho separado, né? Porque aqui no mundo ninja, essas bijus são usadas como armas de guerra, né? Então, tipo assim, você pega uma biju, coloca em um humano, esse humano vira um Jinchuriki, né? Que é uma pessoa que carrega uma besta de cauda, e basicamente essa pessoa tem um poder ali. Por exemplo, Naruto, ele teve a Kurama, a raposa de 9 caudas, selada nele quando ele era criança, porque antes a Kurama estava selada na Kushina, na Kushina, que é a mãe de Naruto, que era a antiga Jinchuriki. Aí é pra, tipo, selar e aquela aldeia ter o poder sobre aquela besta, entendeu? Então, tipo assim, ele sela pra, tipo, fazer uma proteção, essas coisas e tudo mais, mas é usado como arma de guerra, né? Tanto que essa guerra ninja tá basicamente acontecendo porque o Madara estava atrás das Jinchurikis e eles acabaram usando a Akatsuki, né? Que a Akatsuki, eles eram um grupo de mercenários que, tipo, eles faziam um serviço a troca de dinheiro e tudo mais, só que aí o Madara meio que manipulou a Akatsuki para procurar essas bijus para ele, entendeu? Aí criou essa organização. Então, basicamente, o objetivo da Katsuki, não da Katsuki em si, mas do Madara, é capturar todas as bijus de cauda e dar início ao Tsukiyomi no Mi, que é o Jutsu Infinito da Lua, alguma coisa. Que basicamente ele vai colocar o mundo todo em um sonho infinito, para meio que acabar com as guerras. Mas a forma que ele tá fazendo. Eu entendo o raciocínio, mas a forma que ele está fazendo não é assim muito legalzinho na cabeça, não, tá bom? Mas enfim, é por esse porém. Eu estou agora no capítulo 575 de Naruto. Deixa eu só contar aqui. Então, basicamente, falta 143 capítulos
pra mim, pra mim terminar de ler. Que basicamente, vamos lá. Chegou uma parte aqui do mangá que apareceu o Madara, que é o mascarado, e eu vou deixar um mistério aqui pra vocês, porque todo mundo sabe quem é esse Madara mascarado, né, que é o homem da máscara. E só que apareceu o verdadeiro Madara. Então, tipo, o verdadeiro Madara está lutando com os 5 Kages, só que o outro Madara está lutando com o Naruto e com o Kilebi. E quem é? Quem está por trás da máscara? Esse é o meu segredo, assim como esse Madara, o meu olho é vermelho. Tem essa pessoa por trás da máscara que ninguém sabe quem é, que é o Ninja Mascarado, né? Que ele possui um Rinnegan e o Sharingan. E durante essa luta que ele estava tendo, né, aqui, para poder pegar as duas biju que faltam, que no caso é a biju do Kilebi e a Kurama, que é a do Naruto. Aí no meio desse quase bicho aí, quase que ia pegando o Naruto, apareceu o Kakashi e o seu escoteiro, seu amigo fiel, o Gai. Então, tipo, tá agora o Gai, o Kakashi e tá o Gai e o Kakashi protegendo o Naruto e o Kilebi, mais ou menos. Então tá essa guerra aqui. Aí, basicamente, eles querem saber quem é. E eu já sei mais ou menos quem é, né? Porque assim, é muita emoção pra uma coisa só. Mas enfim, falta bastante coisa aqui a ser anunciada, porque falta esse encontro desse mascarado com um personagem aí, que eu não vou falar, mas você já sabe quem é, quem leu. Aí falta esse encontro, falta o encontro agora do Sasuke com o Itachi, porque o Sasuke já sabe toda a verdade, mas ele ainda tem, ai, eu vou matar todo mundo, que não sei o quê, obrigada pelo... Olha, o Sasuke, pelo amor de Deus, juro, eu entendo bastante o lado dele, por ele ser esse emo revoltado, mas chega uma hora que dá um ódio, enfim. Aí na parte que eu tô aqui, falta aparecer esse encontro, porque o Itachi, tá vendo? O Itachi é tão foda, o cara é tão assim, meu Deus do céu, porque ele foi chamado pelo Edo Tensei, e esse Edo Tensei é controlado pela pessoa que chama, né? O cara, ele bajulou, o cara é tão foda, tão assim, incrível, que tipo assim, ele quebrou o próprio Edo Tensei, ninguém tem controle sobre ele, entendeu? Aí ele tá indo atrás dessa pessoa que tá controlando o Edo Tensei, que é o Kabuto, né? E no meio desse encontro ele vai se encontrar com o Sasuke no meio do caminho. Aí ele vai falar com o Sasuke, tal, meu irmão, é isso, beijo de luz. Enfim, aí vai ter esse encontro ainda. Depois vai ter, nossa, vai ter tanta coisa. E falta, meu Deus do céu. Mas enfim, basicamente esse vlog aqui que eu tô falando pra vocês é pra atualizar essa leitura aqui de Naruto. Então eu vou sempre estar lendo aqui pra ver e tal. Até porque, tipo assim, é mangá. Como é mangá, é bem mais rápido, né? E falta bem pouquinho capítulos, né? 143. Então dá pra ler de boa. Porque tem muita coisa que vai acontecer. Que tem esse encontro. Aí ainda falta aparecer a história da Kaguya, né? Que é a deusa da lua. Aí falta aparecer mais o quê? Sim, tem a reunião do time 7, tem a luta no Vale do Fim, tem a luta ainda com os bichos, tem um encontro do Naruto com o pai. Tem mais o quê? Nossa, tem muita coisa pra acontecer nessa guerra. Nossa, e tem a luta do Gai contra o Madara, que é uma das que eu tô mais ansiosa pra ler. Porque, tipo assim, no anime é realmente uma luta belíssima. Quem assistiu sabe que, nossa senhora, mas eu quero ver isso aqui no mangá. Eu quero ver como foi. Porque, enfim, né? Faz tanto tempo que eu assisti essa luta que eu não lembro muita coisa, não. Mas eu sei que é uma luta, meu Deus, bombástica. Mas eu quero muito chegar nessa luta do Gai contra o Madara. Porque a besta verde de Konoha, minha filha, não dá mole pra ninguém, não. Meu Deus.
então. Tá fazendo uma sombrinha aqui debaixo do meu olho. Deixa eu desligar isso aqui pra ver se fica melhor. Vou deixar no fraquinho. Não sei, aqui tá fazendo umas ondinhas. Enfim, vocês estão vendo uma sombra aqui debaixo do meu olho, mas é meus cílios, tá? Mas vamos lá. Se a cama estiver mexendo, é porque eu botei o tripé aqui em cima da cama. Vou tentar me mexer o menos possível para não ficar ondulando aí. Enfim, vamos para a atualização de Naruto. VUCA Guerra Ninja que tá acontecendo. Nossa, tinha tanta coisa que, tipo assim, eu tinha perdido nesse lance, sabe? Porque, assim, na minha cabeça, eu já tinha assistido tudo no anime. Então, tipo, bastante coisa eu já tinha lembrado. Só que teve uma coisa que eu não lembrei. Era de como o Obito tinha se encontrado com o Madara. Tipo, eu sei que ele se encontrava, mas eu não lembrava do contexto desse encontro, sabe? Então, meio que eu fiquei assim, perdida. Tipo, eu entendi como foi que o Obito sobreviveu agora, finalmente. Mas, recapitulando, tá? Tem esse lance aí do Obito, como ele conheceu o Madara e tudo mais, e como ele resolveu apoiar o Madara nesse lance aí de fazer o negócio do Tsukuyomi infinito da lua. E eu realmente entendi o contexto dele e tudo mais. Só que aqui viemos e convenhamos, tem muitas controvérsias. Porque ele só viu uma coisa. Só que essa coisa em específica foi uma coisa totalmente diferente, sabe? Isso eu entendo, né? Porque ele pediu pro Kakashi cuidar da Rin e tudo mais. E quando ele tava lá com o Madara, ele tava se recuperando, mas ele tava, tipo assim, fazendo de tudo pra voltar pra vila, voltar pro time deles, sabe? E quando ele viu que o Kakashi e a Rin estavam sendo perseguidos pelo uns ninjas aí de uma aldeia e tudo mais, a primeira coisa que ele fez foi tentar ir ajudar eles. Então ele teve a ajuda do Zetsu branco, se eu não me engano. Aí o Zetsu branco foi lá, ajudou ele. E nesse momento ele viu o Madara dando um Chidori. O Madara, não. O Kakashi dando um Chidori na Rin. Só que, tipo assim, quando ele viu, ele despertou o Manekyo, né? E ele ficou com ódio do Kakashi ali naquela hora. E no mesmo momento ele acabou com todos os ninjas que estavam ali. E só deixou o Kakashi vivo. O Kakashi estava desmaiado lá, que despertou o Sharingan. Então foi muito pra ele, ele acabou desmaiando. E depois aí ele decidiu apoiar o Madara, né? Porque, enfim, ele ia criar um mundo de sonhos onde a Rin fosse feliz e ele estivesse lá e tudo mais. Ele, o Kakashi, todo mundo assim, que é tipo uma utopia, o sonho perfeito, sem guerra, sem briga, onde todo mundo ia viver em paz, sem nenhum conflito interno. Então ele decidiu apoiar o Madara ali. Só que tipo, tinha um contexto todo. Porque naquela bicha ali, porque ainda vai passar essa cena que ainda não foi mostrada, que vai ter a conversa ainda, vai ter a briga ainda do Kakashi e do Obito. Então eu ainda não parei nessa parte, mas vai ter. Enfim, a Rin era a Jinchuriki da Biju de Três Caldas. Só que tinha uma vila que estava atrás da Biju de Três Caldas. Só que eles queriam a Jinchuriki. Corrigindo o que eu tava falando, na real, a Rin tinha sido sequestrada pela outra vila e ela foi obrigada a se transformar na Jinchuriki da Biju de Três Caldas. E a intenção dessa vila basicamente era o quê? Botar a Rin de volta, né? Então, tipo, o Kakashi ia pegar a Rin, levar ela de volta pra vila. E quando chegasse lá na vila, eles iam liberar a Biju lá. Aí assim poder fazer uma guerra ali na Vila da Folha. Só que a Rin já sabia sobre isso. E quando o Kakashi fez o Chidori e foi atacar o ninja inimigo, a Rin foi e se enfiou lá na frente. Porque ela morrendo, ele não teria como fazer essa guerra. Ele não tinha como atacar a Konoha. Então, só pra corrigir, porque eu falo uma coisa aí que, tipo, na real não aconteceu. É isso, continue com o vídeo. Eles queriam a Rin pra levar. Então, eles estavam numa missão e tudo mais. E, tipo, tava nessa missão só o Kakashi e a Rin, eu também não lembro do contexto. O Minato não estava junto deles, o Minato estava em outra missão. Então, a Rin, pra, tipo assim, não ser levada, né, e a Jinchuriki de Três Caldas ser pega, ela pediu pro Kakashi matar ela. Porque se ela fosse morta, os ninja
ia perder o interesse e eles não iam pegar a Tinturic, porque ela meio que tava protegendo a Tinturic, a vila, um contexto aí bem amplo. E o Kakashi não queria, que não sei o que e tudo mais. E ele tinha feito um Chidori pra matar um cara lá. Aí na hora que ele foi fazer esse Chidori pra isso, a Rin foi e ficou na frente dele. Então, enfim, ele deu um Chidori na Rin e morreu. E nesse momento foi quando o Obito viu. Foi no momento que ele chegou lá, viu. Aí o Kakashi tava chorando, né? Porque tinha tudo mais e meu pobre do menino, meu Kakashi. Enfim, aí ele viu. Foi quando ele despertou o Manekyo e destruiu todo mundo lá. Então, tipo, tem todo esse contexto. Então, a gente viu, depois daí, ele foi e se aliou ao Madara e tudo mais. Eles dois estão com esse plano. Só que o plano do Madara é bem mais lá embaixo. Porque ele queria um corpo, sim, um corpo bom e saudável. Só que, como ele já morreu, o Madara, que ele, quando o Obito se encontrou com ele, ele já era um velho. Ele só era vivo porque ele estava conectado a um negócio lá de chakra que estava mantendo ele vivo. Só que ele foi revivido pelo Edo Tensei e ele bajulou o Edo Tensei. Então, tipo assim, ele é um morto, mas ainda tá lá. Só que para ele reviver e ter um corpo mesmo, e ele conseguir fazer o negócio dele, ele vai possuir o corpo do Obito. Entendeu? Então, tipo assim, ele vai pegar o corpo do Obito, o Obito vai morrer, ele vai conseguir ser um ser perfeito. É basicamente isso o plano, e depois disso, ele vai fazer o negócio lá da Lua, porque ele vai mandar o Manekyo lá pra Lua, aí vai ter o negócio do bicho lá infinito, e todo mundo vai entrar no mundo de sonhos. É basicamente isso o plano do Madara. E agora tá tendo a guerra, né, aqui e tudo mais. Os 5 Kage levaram a surra, né? Os 5 Kage levaram a surra. E agora todo mundo aqui dos ninjas estão junto com o Naruto, o Kakashi, o Gai e o Bi pra lutar agora contra o Madara e o Obito. Então tá todo mundo junto. E as únicas pessoas que faltam aparecer aqui é os 5 Kage. Aí tem um lance do Sasuke também, né? Que ele falou com o irmão dele, que foi uma cena tão linda. Eu chorei, eu sempre choro quando aparece essa cena, tanto em cena de TikTok ou quando qualquer outro canto. Tipo, é muito lindo a cena do Itachi. E o Itachi falando pro Sasuke, tipo assim, não importa o que você faça, qual caminho você escolha, eu sempre vou te amar e sempre vou lhe apoiar. E é emocionante, é emocionante. Enfim, aí o Sasuke, mesmo com essa revolta toda, tipo, dá pra entender essa revolta, querendo ou não. Pode falar o que for do Sasuke, que ele é um garotinho mimado, não sei o que. Pode falar o que for, mas a gente entende a revolta dele, o que ele tá sentindo ali no momento. Então, ele foi com o objetivo de destruir a vila, que foi a vila que fez o irmão dele se sacrificar. Só que, tipo, ele tava querendo entender o que era essa importante vontade de fogo que todo mundo tem, essa coisa toda que, desde o início, todo mundo quer proteger a vila, entendeu? Então, ele meio que fala, revive o Orochimaru, o negócio lá, aí o Orochimaru volta. E ele pede pro Orochimaru fazer um ritual lá que vai falar com os Hokages anteriores. Que, tipo, eles que estão ali desde o início da história, então eles vão entender como que isso aconteceu. Então, aparece o Hashirama, o Tobirama, o Hiruzen, esse vai safado, esse Hokage safado que eu não gosto dele, e o nosso Minata, né? O paizinho do Naruto, do relâmpago amarelo. Enfim, aí aparece os 4 Kage, então, tipo, entra toda numa conversa. Então, o Sasuke pergunta, e dependendo do que for, da resposta, eles vão fazer esse negócio. Tanto que o Orochimaru fala, eu vou ficar no lado do Sasuke. Então, tipo, se ele quiser destruir Konoha, vocês vão ser obrigados a destruir Konoha. Porque o Edo Tensei tem isso, sabe? Eles conseguem controlar o corpo do morto contra a própria vontade dele. Então, tipo assim, dependendo da escolha, é isso. Então o Sasuke escuta tudo que eles falaram, bem direitinho e tudo mais, e no final ele decide proteger a vila que os seus ancestrais queria e que o irmão dele morreu protegendo, entendeu? Só que isso é uma coisa muito palhaçada, que isso vai aparecer ainda. Que ele chega todo cheio de pomposo, falando, eu vou ser o próximo Hokage.
Eu não sei o que é pior. O Sasuke falando isso ou o Kiba. Mas vamos deixar off, né? Enfim. Aí, onde eu parei exatamente aqui? Eu tô no capítulo 628. Tô perto de acabar realmente. Então, tá tendo aqui a guerra, a luta. E eu tô assim, bastante animada. Tem bastante coisa que, tipo, eu realmente eu não tava lembrando. Porque, tipo assim, a gente assiste o anime de Naruto, se você for colocar só os conflitos que realmente acontecem aqui, tirando os filler, o anime de Naruto, ele teria, acho que uns 300 episódios ou menos. Só que, tipo, tem muito filler desnecessário. Naruto, né? Naruto tem muitos fillers desnecessários. Acho que isso é o que torna maçante. Mas tem fillers interessantes também. Entendeu? Mas, enfim. Eu vou adiantar a leitura, mas eu queria dar essa pequena atualização de tudo que aconteceu. Então, basicamente, o resumo de tudo isso que rolou agora, né? Também teve o lance da Akatsuki, porque basicamente o Madara manipulou o Obito pra ter essas coisas que ele queria. Só que também o Madara está sendo manipulado pelo outro serzinho aí, que eu vou falar, quando ele aparecer, eu vou falar, porque esse ser tá querendo uma coisa desde o início do mundo, que aconteceu um negócio aqui. Então, tipo assim, o Madara tá manipulando o Obito, mas o Madara está sendo manipulado por outra pessoa. Gente, é incrível, é incrível. Mas, enfim, estamos lá agora aqui lendo, e eu quero... Vai ter um encontro aqui maravilhoso, que é o Naruto e o Minato. Porque, tipo, eles já se encontraram, né, mas foi daquela coisa lá, quando o Naruto tava perdendo o controle lá na luta contra o Pain, e o Minato apareceu lá pra ajudar ele, mas tipo, foi no subconsciente. O Minato voltou dos mortos, então eu quero pai e filho juntos, sim. Entendeu? É isso agora que eu queria dar a atualização pra vocês. Gente, terminei. Finalmente eu terminei de ler Naruto e olha, foi uma experiência incrível. Ontem e hoje eu tirei o dia realmente só para tentar adiantar essa leitura o máximo possível. Quando eu terminava de fazer minhas coisinhas e tinha um tempinho, eu sentava e ia ler. E nossa, eu chorei.
Chorei com o final, chorei com o Naruto e o Minato. Quando ele começou a falar lá, se despedindo do pai, eu chorei horrores. Eu chorei horrores. E assim, em comparação com o anime, tem muitas coisas do anime que eu pulei porque era filler. Então, eu lendo agora o mangá, eu vi essa diferença enorme que teve nessa Quarta Guerra Ninja. Porque as coisas que eu lembro de Naruto não era da história realmente do mangá, e sim era fillers que eles acabaram adicionando ali na história. Mas assim, foi uma história incrível. Teve bastante coisa que eu não sabia, como por exemplo a história da Kaguya. Eu sabia mais ou menos como a Kaguya se entrava ali e tudo mais, só que eu não entendi o contexto realmente de como a Kaguya se tornou a vilã principal, porque começou com Madara, né? E tipo, do nada brotou a Kaguya e eu já sabia que, tipo assim, enfim. Eu gostei bastante do final, eu gostei muito. O time 7 todo reunido, os três ali lutando junto finalmente. Eu tinha falado para vocês que o Sasuke chegou falando que queria se tornar Hokage, essas coisas assim do tipo. Eu sou assim, meu filho, pelo amor de Deus, calma. E assim, eu não sei se eu achei apressado, porque é a única diferença que eu não gostei tanto assim, porque, tipo, pô, começou com Madara e do nada tava Kaguya lá. E, querendo ou não, a história toda foi resumida e foi escrita só para poder ressuscitar a Kaguya. Então a gente entende isso, a gente entendeu o conceito dos chakras e tudo mais. Mas eu gostei bastante. Gostei da forma que foi apresentada ali alguns assuntos. Eu chorei também na parte do Gai, o pobre do Gai, meu Deus do céu, que inclusive era pro Gai ter vencido, tá, a luta contra o Madara, porque eu não sei porque não botaram o Gai para vencer, porque ele merecia ter vencido a luta contra o Madara, mas deixaram o pobre coitado lá sofrendo para isso mesmo. Mas assim, a história em si foi realmente maravilhosa. Ler Naruto, no caso, que é a minha primeira leitura de Naruto, foi uma experiência incrível. Eu já assisti o Naruto clássico muitas vezes, só que o Shippuden eu nunca, tipo assim, peguei para assistir, porque tem muito filler e vai perder na essência, sabe? Se bem que tem bastante filler interessante, Naruto, que mostra o Gaara com o Naruto. Eu gosto bastante do Gaara, ele é tão fofinho, tão assim, cuti-cuti. E na parte que teve o Tsukuyomi Infinito, né? Tava mostrando lá como seria o sonho perfeito do Gaara. Era ele, né, com o pai, os seus irmãos e o Naruto lá. E não brincar com ele, porque ele aceitou o Naruto como amigo dele e tudo mais. E é muito fofinho ver o cara, sabe? Ele tem uma evolução muito linda ali. E eu gostei bastante desse lance aqui do Naruto. E uma coisa que eu fiquei pegando, que tá, desde o início do mangá, a gente sabia que o Naruto era o garoto da profecia, só que, tipo, adicionaram o Sasuke. Tipo assim, a gente sabia que o Naruto era, mas, tipo, eu não sei se. Eu não lembro se realmente teve esse lance de, tipo, o Sasuke ser a outra metade. Mas, pelo que é todo contado aqui, tipo, o Sasuke é a lua e o Naruto é o sol. E o Sasuke e o Naruto são as reencarnações dos outros antepassados. Tipo, teve o Rikudo Senin, né? Que ele teve os filhos dele, que foi o Ashura e o Hydra. Então, o, o Naruto é a reencarnação da Ashura e o Sasuke do Hydra. E a reencarnação antes deles era o Madara e o Hashirama. Então, tipo, sempre teve esse Sol e Lua, esses dois componentes aí lutando e tudo mais. E finalmente, nessa geração, o Hashirama teve a tão sonhada, o sonho dele, né? Que ele queria que todo mundo ficasse em paz e todo mundo, enfim, paz no mundo ninja. E isso teve agora com o Naruto, né? O Naruto agora sendo Hokage, teve essa paz. E eu adorei bastante. Eu gostei muito, muito. Teve bastante coisa aqui que deu para ser pensada, repensada. E as coisas que eu me emocionava muito sempre que aparecia era o Minato com o Naruto, porque tinha uma cena que o Naruto tava falando e tudo mais, e o Minato olhava para ele, tipo assim, como se
quisesse falar, como se tivesse arrependido por ter deixado o Naruto sozinho, e ele vendo que o Naruto cresceu ali, e o Naruto falava, não precisa se preocupar, eu já sei o que você quer me dizer, e, e você sabe o que eu tenho pra falar pra você. Então, tipo assim, era... E o Minato fazia uma carinha de choro, porque era incrível. E ele se lembrava da Kushina, né? Então, tipo, ele sentia aquela nostalgia de estar lutando com a Kushina também, né? Quando eles iam para missões. Tipo, ao contrário que não era a mesma coisa com a Kushina, porque o Naruto ele é meio idiota da cabeça. Não pensa muito nas coisas. Mas ele sentia essa conexão com o filho. Então, toda vida que tinha essa interação de pai e filho ali, eu ficava muito emocionada. E no final, o Minato deu parabéns pro Naruto, né? Porque a Quarta Guerra Ninja terminou, então tipo, foi o dia que o Naruto nasceu, os pais morreram, então ele dá feliz aniversário. E o Naruto responde todas as perguntas da mãe, né? Porque quando a mãe morreu, a mãe falou que queria que ele se alimentasse bem, que ele fizesse novos amigos. E ele respondia pro Minato tudo aquilo que ela falou, sabe? E isso foi muito emocionante. E, tipo assim, o espírito do Minato foi em paz, porque, enfim, ele tinha sido revivido, então ele não poderia mais estar ali. Então, ver o Naruto com o pai foi realmente emocionante. O meu menino cresceu assim, sofrido, e se tornou um grande prefeito aí. E assim, é emocionante ver a evolução do Naruto. Apesar dele continuar ainda com o seu jeito idiotinha de pensar, essas coisas, mas a evolução dele é muito emocionante. E eu gostei também da redenção do Sasuke. Só eu não gostei desse lance de tipo, não sei o que, o Hokage das sombras. Pelo amor de Deus. E tipo assim, no final aqui, aconteceu o que aconteceu, eles tiveram a batalha no fim, né, pra realmente botar os papos em dias e ser todo aquele lance. E se fosse por qualquer outra pessoa ali, por exemplo, a Tsunade, como antiga Hokage, o Sasuke ainda estaria preso, né? Porque ele se arrependeu pelos seus crimes, tanto que ele ficou na prisão, ele aceitou o destino que todo mundo deu para ele, mas ele só não ficou em prisão perpétua porque o Naruto pediu, né? Óbvio que o Naruto foi o herói da Grande Guerra Ninja, então, tipo, o Naruto pediu, e porque o Kakashi era Hokage. Então, o Kakashi, meio que sendo Hokage, ele tinha uma autoridade ali. Ele poderia falar com os anciões, que ficam ali dando negócio, e poderia dar essas novas chances pro Sasuke. E o Sasuke meio que aceitou, disse que vai ficar fora, ele meio que. Ele é bem-vindo na vila, sabe? Só que ele decidiu não viver na vila, ele queria viver como um ninja e das sombras, sabe? Essas coisas. E eu gostei bastante do final aqui do mangá. Foi muito bom, foi emocionante, foi lindo. E tô com saudade do meu menino Narutinho. Quem sabe eu assista o Shippuden, né? Só para pegar os filhos aleatórios, passar um tempo. Mas assim, de relembrança de tudo que eu tava pensando assim sobre Naruto, eu já lembrei só lendo o mangá. E foi muito gratificante trazer essas minhas lembranças de Naruto, porque é um mangá que eu gosto muito, é um anime que eu gosto bastante, eu tenho um carinho por Naruto, eu sempre estou assistindo os filmes, então eu gosto da sensação de, de terminar uma obra que me traz emoções boas, porque eu aprendi muito com o Naruto, né? Então, tipo, o Naruto tem vários ensinamentos aqui que você leva para a vida, né? Então quando a gente termina uma obra, não importa o que for, essa obra nos dá um ensinamento. Pode ser pequeno como for, mas essa obra nos ensina algo. E com Naruto não foi diferente, né? Naruto me ensinou muita coisa. Então, é isso. A pequena atualização de Naruto eu finalmente terminei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na playlist de manga vlogs, que eu vou. Acho que está aqui na descrição, mas é só vocês entrarem aqui no link do canal e tem lá, e na página de playlist, que tem várias playlists lá, e tem a playlist de manga vlogs que eu adiciono. E tem os outros mangás vlogs de Naruto que eu estou falando, então caso vocês queiram
ver para saber onde eu estava lendo antes do arco final aqui da Quarta Guerra Ninja, fique à vontade. E finalmente terminei Naruto. Em breve eu vou ler Boruto, mas agora não. Eu vou dar uma pausa de Naruto, né? Mas eu quero muito ler Boruto, porque tem muita coisa acontecendo e eu tô curiosa para ler Boruto. Mas a minha próxima leitura, que eu já tinha comentado para vocês nos manga vlogs anterior, vai ser Berserk, que eu já tinha começado a ler Berserk e eu parei porque meio que eu tava achando assim, não chora muito, sabe? Mas tem um anime, né? Tem um anime, só que o anime não faz jus com as páginas que eu li. A animação não é boa, eu não gostei da animação. E eu já tinha lido umas páginas de Berserk e eu fiquei, cara, é isso que eu vou ler? Então, tá aqui, Berserk. Deixa eu ver até onde eu li. Ah, oxi. Ah, tá. É porque tem uns bichos aqui que é ao contrário. Depois eu vou ver se direitinho, porque tem umas one shorts aqui, tem uns capítulos, acho que é tipo capítulo extra antes do capítulo 1, realmente. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ter certeza. Enfim, não quer carregar, mas depois eu vou ler aqui direitinho para ver como é que vai ser a minha leitura. E então, nos próximos manga vlogs, eu vou estar lendo Berserk. E vou estar atualizando também as minhas leituras de Friere, que eu vou estar lendo agora, nesse mês. A gente vai estar lendo os outros volumes de Friere e também Orange, tá? Mas em breve vai vir aí o manga vlog de Berserk. Talvez saia vários manga vlogs, porque esse mangá tem em torno de 385 capítulos. Eu acho que Berserk tinha dado uma pausa. Eu não sei se voltou do hiatus, eu não sei, assim, enfim, não sei nada. Mas eu vou continuar, eu vou ler. Até aí, depois eu faço a pesquisa aí se voltou de hiatus ou não. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder a notificação de que eu sair vídeo por aqui. E é isso, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.